Gênesis 36. Esta é a história da família de Esaú, também chamado de Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, o Hitita; Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Heveu. E da mesma forma, Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada gerou para Esaú Elifaz; Basemate gerou Reuel. Olibama gerou Jeus, Jalão e Corá. Estes, portanto, foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Versículo 6. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia conquistado em Canaã, e partiu para as outras terras, para longe do seu irmão Jacó. Os bens que ambos haviam acumulado eram tantos que já não podiam morar juntos, porquanto as terras em que habitavam não conseguiam produzir o suficiente para sustentar todas as pessoas e seus muitos rebanhos. Por esse motivo, Esaú, também chamado de Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Vejamos, Seir é um outro nome para Edom, cujo significado tem a ver com cabelos e pelos, e com o sentido do nome Esaú. O clã de Esaú expulsou os Horeus, os primeiros habitantes de Seir, sendo que os descendentes de Seir estão alistados nos versículos 20 a 28. O uso do nome Edomeu para designar os filhos de Esaú perdurou até o tempo de Cristo. Herodes, o Grande, era Idumeu. A extensão das terras pertencentes a Edom compreendia desde as margens meridionais do Mar Morto até o Golfo de Acaba, cerca de 160 quilômetros, numa região de topográfica irregular, com algumas montanhas cujos picos ultrapassam 1000 metros de altura. Então, nesse momento, os bens que eles haviam acumulado eram tantos que eles já não podiam mais morar juntos, morar próximos, porque as terras que eles estavam não conseguiam produzir o suficiente para o sustento das pessoas e também para os seus muitos rebanhos. Aí, por esse motivo, Esaú, que também é chamado de Edom, como lemos, estabeleceu-se nos montes de Seir. Continuando, versículo 9. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Eis, portanto, os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tima, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, esposa de Esaú. Eis os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, esposa de Esaú. Eis os filhos de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Eis os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram estes os chefes que descenderam de Elifaz na terra de Edom. Eram, pois, netos de Ada. E eis os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes
os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, esposa de Esaú. E eis os filhos de Olibama, esposa de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná. Esses foram os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram todas as tribos que dele descenderam. Os descendentes de Seir. Eis os filhos de Seir, o Oreu, que moravam na região naquela época: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ezer e Dissã. Esses descendentes de Seir foram chefes das tribos dos Oreus, no território de Edom. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e Emã. Tima era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Eis os descendentes de Zibeão: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando apacentava os jumentos do rebanho de seu pai Zibeão. Estes foram os filhos de Aná: Dissom, o Olibama, a filha de Aná. Eis os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Ítira e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Eis os descendentes de Dissã: Uz e Arã. Estes foram, portanto, os chefes das tribos dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná. Dissom, Ezer e Dissã. Estes foram os chefes dos Oreus, conforme as divisões de seus clãs, por toda a região de Seir. Gênesis 36, continuando, versículo 31. Os reis e os chefes tribais de Edom. Eis os reis que reinaram sobre as terras de Edom, antes que houvesse a instituição de um rei para dirigir os israelitas. Aqui temos um caso típico de atualização. A atualização posterior ao texto sagrado escrito por Moisés. Possivelmente uma pequena nota de um copista que passou com o tempo a fazer parte integrante do texto bíblico, porquanto no tempo e no contexto deste escrito original ainda não havia qualquer sinal de uma monarquia israelita. Em 14:14, por exemplo, temos outro caso de atualização, porquanto Dan, a conhecida cidade do norte, só passou a ser chamada de Dan a partir da época dos juízes. Juízes 18:29. Sua designação aqui em Gênesis, portanto, trata-se de uma revisão no manuscrito bíblico a posterior aos dias de Moisés. Ações deste tipo não podem ser ignoradas ou sublimadas, tampouco devem afetar a nossa fé na inspiração divina, inerrância e infabilidade dos originais das Escrituras. Contudo, é preciso aceitar e compreender as pequenas falhas humanas dos copistas, as pequenas falhas humanas das pessoas que escreviam, que copiavam, copistas, e tradutores ao longo dos séculos que de modo algum alteram o sentido preciso e exato da palavra de Deus. A Bíblia toda ao leitor humano de todas as nações, povos e culturas. Por isso, o Comitê de Tradução da Bíblia King James incentiva leitores, pastores, professores e líderes cristãos a dedicarem-se ao estudo e à exegese das Escrituras nas línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Os manuscritos bíblicos dos primeiros séculos, encontrados nas cavernas do Monte Qumran, no Mediterrâneo, conhecidos como rolos do Mar Morto e celebrados como o maior achado arqueológico do século XX,
apresentam mais de 95% de correlação exata dos seus termos com os manuscritos mais tardios usados na Idade Média e Reforma. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo, com o maior índice de acuracidade e fidelidade entre suas milhares de cópias manuscritas, superando qualquer produção literária da humanidade no texto bibliográfico de transmissão textual. Em outras palavras, não há nenhum livro clássico da antiguidade que tenha 10% do número total de cópias manuscritas que a Bíblia possui, e nenhuma fração de exatidão do texto original que a Bíblia apresenta. E mais, não existe um só grande livro da antiguidade que tenha sua primeira cópia manuscrita datada tão aproximadamente ao original quanto a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a história de Tucídides, escrito em 460, 400 a.C., chegou até nós com apenas 8 manuscritos datados de 900 depois de Cristo, quase 1.300 anos depois que este notável historiador grego a escreveu. Aristóteles escreveu suas obras há cerca de 340 a.C. Entretanto, a cópia mais antiga que temos delas é datada de 1100 depois de Cristo, revelando um lapso entre o original e a cópia de 1400 anos. E existem apenas 5 manuscritos desta obra. César escreveu sua história das guerras gaulesas entre 58 a 50 a.C., mas a autoridade histórica desta obra baseia-se apenas em 9 cópias bem conservadas que datam de 1000 anos após sua morte. Tudo isso significa que a Bíblia King James que estamos lendo é uma tradução mais próxima do seu original que qualquer das maiores obras clássicas do mundo. Continuando, versículo 32. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade era conhecida pelo nome de Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu, e Usã, da região dos Temanitas, foi seu sucessor. Então Usã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha vencido os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade era chamada Avite. Hadade morreu, e Sanlá, de Masreca, foi seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul, de Reobote, nas proximidades do Eufrates, o rio, reinou em seu lugar. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu, e Adar governou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua esposa era Meetabel, filha de Materrede, neta de Mesaabe. Eis os nomes dos chefes que descenderam de Esaú, segundo seus nomes, clãs e regiões onde viviam cada uma das tribos: Tima, Alva, Jerete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles estabeleceu-se num território da terra que ocuparam. Esaú, portanto, é o progenitor dos Edomitas. Aqui concluímos a leitura de Gênesis 36.